Silvio Santos levou um segredo consigo que as pessoas até hoje não sabem o que de fato aconteceu com relação a um suposto filho homem do Silvio. Olha o que os sites estão falando, gente. Tem sites dizendo uma coisa, como por exemplo o Metrópolis está dizendo uma coisa e os outros sites estão dizendo outra versão, né? Porque um senhor chamado Hugo Sérgio, ele disse que era filho de Silvio Santos, era o sétimo filho do Silvio. Aí o que acontece, gente? Ele foi à justiça para tentar provar a paternidade do Silvio. O que acontece é que por 5 vezes a justiça pediu para o Silvio fazer o DNA e nas 5 vezes Silvio Santos recusou fazer o DNA. Não disse que era pai, nem disse que não era pai. Ficou todo mundo com essa incógnita, com essa interrogação. Aí eu vou tentar dizer aqui para vocês como isso tudo aconteceu. O ano era 1955 para 56, quando Silvio conheceu uma moça chamada Vilma. Na época ela tinha 21 anos e o Silvio 25. Começaram um namoro, depois eles terminaram e supostamente a Vilma teria engravidado, né, e não tinha falado nada para o Silvio. Essa versão é dela, da Vilma, com o seu filho Hugo Sérgio. Então o que acontece? Quando o Hugo Sérgio tinha 40 anos, a Vilma disse para ele interrogando sempre quem é meu pai, até que quando ele estava com 40 anos, a Vilma resolveu dizer: o seu pai é o dono do SBT. Na época, Silvio não tinha SBT, gente, né? Silvio estava tentando a vida. E o rapaz disse: então, eu vou atrás dele para ele reconhecer a paternidade. E ela disse: não, você não vai atrás. Ele disse: eu vou acionar a justiça, eu vou procurar os meus direitos, eu quero que ele reconheça a paternidade. Aí o que acontece? Ela não apoiou a decisão do Hugo Sérgio, né? Na época ele trabalhava em hotéis, né? Isso era gerente de hotel. Então, gente, ele arranjou um problema com sua mãe, passaram 3 anos sem se falar, porque a mãe não queria que ele fosse atrás dos direitos. Ele foi e o caso foi evoluindo. Silvio não queria fazer o exame de DNA de forma alguma e o caso chegou ao Supremo, chegou ao STF. E aí o ministro na época, Marco Aurélio de Mello, né, ele exigiu um monte de documentos, né, do Hugo Sérgio, e o Hugo Sérgio não conseguiu apresentar todos esses documentos. Aí o que acontece, minha gente? Em 2015, o Hugo Sérgio, suposto filho homem do Silvio Santos, ele partiu para a eternidade aos 55 anos. Ele partiu, gente. E ficou o processo. E agora veja só o que o Metrópolis diz. O site Metrópolis está dizendo hoje aqui, o site Metrópolis, que o STF reconheceu que Silvio Santos era o pai do Hugo Sérgio. Porém, outros sites estão dizendo o contrário. Olha aqui, olha. Após negar DNA, Silvio Santos teve filho homem reconhecido pelo STF. Quem está dizendo aqui é o Metrópolis. Está aqui, ó. Está aqui, vocês podem conferir aí. Pode ir agora aí, está aqui, ó. O Metrópolis que está dizendo, não sou eu. Não sou eu, olha aqui, gente. Olha, ao partir da madrugada de sábado, né, dia 17, o apresentador Silvio Santos deixou esposa, 6 filhas e 4 netos. O que muita gente não sabe é que ele teve também um filho homem reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2005. Então o Metrópole está dizendo que o STF reconheceu a paternidade em 2005, mas os outros sites... O UOL está dizendo que não. O UOL está dizendo... Eu vou dizer para vocês o que o UOL está dizendo. O UOL está dizendo que o Supremo não reconheceu. E aí, gente? Reconheceu? O Silvio tinha um filho homem ou não tinha? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho aqui para não ficar muito vago. Olha. O público tende a associá-lo somente às
herdeiras que assumiram a direção do SBT e também a apresentação dos programas do pai. No histórico do apresentador, no entanto, existe o episódio em que ele se recusou a fazer um teste de DNA, né, para comprovar a suposta paternidade. No caso, foram cinco vezes que ele recusou, certo? Então, o filho em questão, reconhecido pela justiça, após a negativa de Silvio Santos, é o gaúcho Hugo Sérgio Marques. Ele foi fruto de uma relação rápida de Silvio Santos com uma mulher de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O apresentador a conheceu antes de ficar famoso na TV. Minha gente, veja o que o Metrópole está dizendo, né? Após procurar por seus direitos na justiça, Hugo foi conhecido como filho de Silvio Santos em 2005. Está dizendo que ele foi reconhecido e passou a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. Eu não sabia, estou sabendo disso hoje. Apesar disso, ele viveu afastado da família e era visto como o filho secreto. Oxente, ele era o filho secreto do Silvio. Hugo nos deixou anos depois, em 2015, ele nos deixou, né? As demais filhas do apresentador são fruto de 2 casamentos. Da primeira união com Cidinha Abravanel, ele teve Cíntia e Silvia. A esposa também partiu em 77, né? Ela teve câncer. E Silvio se casou com Iris Abravanel, com quem ele teve Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Minha gente, vocês viram aqui o Metrópole dizendo que foi reconhecido. Só que o UOL, meu Deus do céu, que informações são essas? O UOL está dizendo aqui o contrário. O UOL está dizendo assim, ó, Silvio Santos negou o exame de DNA a homem que dizia ser seu filho. O UOL está dizendo que não, que o STF não reconheceu. E agora, minha gente? Eu vou dizer o que aqui? Em 96... Hugo Sérgio Marques entrou na justiça alegando ser filho de Silvio Santos, e ele partiu para a eternidade sem saber de fato quem era, se o Silvio era realmente o seu pai. Isso aqui é o UOL. O UOL dizendo, olha, Silvio se negou a fazer o exame de DNA pelo menos 5 vezes durante a ação. O processo chegou ao STF em fevereiro de 2004. Splash teve acesso à decisão do então ministro Marco Aurélio, que negou o recurso sob a argumentação de que o homem não entregou documentos necessários para o andamento do processo. Em abril do mesmo ano, ele não podia mais recorrer. Ao extra, o advogado de Marques disse que não se lembra do processo e que seu cliente sumiu. Mas, minha gente do céu, Hugo teria partido em 2015 de um infarto, né? Aos 58 anos, em Santarém do Pará. Olha, os filhos, ele deixou uma esposa, né? E 2 filhos. E a conclusão do inventário, avaliado em cerca de 252 mil. Olha aqui, diz aqui que foi negado, lá em cima onde você leu, o ministro Marco Aurélio negou o recurso sob o argumento de que o homem não entregou os documentos necessários. Pois é, o ministro negou o recurso, né? E esse site aqui está dizendo que o ministro negou o recurso e que não estou vendo aqui que foi provado que realmente o Hugo Sérgio era filho. E aí, filha, como é que fica a situação? O Metrópole está dizendo que o STF reconheceu, mas pelo site aqui do UOL, né, pela informação, está dizendo aqui que o ministro negou por falta de documento, de prova. Negou por falta de prova. É um negócio... Não sei como é que vai finalizar esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, não. Porque... Enfim. Em abril do mesmo ano Em abril do mesmo ano... ele não podia mais recorrer. Em abril do mesmo ano ele não pôde mais recorrer. O Metrópole está dizendo que o STF reconheceu, porém essa matéria que eu li para vocês aí foi desse jeito. O ministro disse que vamos encerrar por aqui porque não tem, o cara não apresentou os documentos. Então, segundo o UOL,
o Supremo Tribunal Federal não reconheceu, né? Que faltou provas, não é isso? É isso, minha gente. Eu queria deixar essa curiosidade aqui para vocês. O advogado né? não se lembra? O advogado disse, não, eu não me lembro do processo. O advogado disse, não, Seu cliente sumiu. meu cliente sumiu e eu não me lembro mais do processo e pronto. Sei que na prática mesmo, a herança ficou para as 6 filhas de Silvio e a sua esposa, né? Em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ele, Hugo Sérgio, né, ele ficou fora da herança, segundo o que, o que a gente sabe, entendeu? Então é isso, minha gente. Um forte abraço, eu sou Sátrio Araújo TV Paraú e até a próxima, se Deus quiser.